Se você é da área de tecnologia, então este podcast é para você. Vamos falar sobre tendências, transformação digital e inovação em um bate-papo com profissionais de peso. Tudo isso sem abrir mão de uma pitada de bom humor com Décio Garcês, que tem mais de 30 anos à frente de projetos de tecnologia, informação e comunicação. Vamos começar? Então, Chama o TI. Bem-vindos ao Chama o TI, o programa que leva você à jornada de inovação e tecnologia orientada aos negócios. Hoje, um tema bastante, eventualmente polêmico, eventualmente temeroso. IA generativa veio para ficar. E hoje nós vamos estar falando com um dos pioneiros, desde a análise de dados, trabalhos importantes na área governamental e empresas privadas. Nosso convidado de hoje é o Dênio Portela, que vem desde do pioneirismo do machine learning até a IA cognitiva, ou IA generativa, como temos chamado agora. Dênio, tudo bem? Tudo bem, Décio? Bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, ela vai enriquecer bastante esse nosso programa. E o Dênio, conforme eu falei, é um dos pioneiros nessa parte, desde lá de trás, quando começou o Big Data, né? Os grandes volumes de dados, as análises. Tá? Muito bem. Dênio, você é um executivo, você lidou com engenharia, tecnologia da informação, professor, portanto, um acadêmico, especialista em dados, especialista em inteligência artificial. Como é que você se define hoje? Fala um pouquinho para a gente da sua jornada. Ok. Eu tenho formação em engenharia e física, me especializei em astronomia na área de física, cheguei a trabalhar com estrelas variáveis e observação solar, muito contato com a NASA, mas isso fica para um outro papo. E como engenheiro, eu brinco até com os meus alunos que eu já naveguei, eu permeei todo o modelo OSI, né, que é o acrônimo para Open System Interconnection, né, que vai da camada 1, a camada física, cabo, fibra, wireless, até a camada 7. E eu brinco que hoje, já há algum tempo, estou na camada 8, que é People, não existe no modelo, mas é interessante. E nessa navegação, sempre atuando com inovação. E, por fim, nos últimos anos, diria nos últimos 5 anos ou mais, muito voltado, sim, à análise de dados, a data analytics, né? E também inteligência artificial, com alguns projetos bastante importantes para o governo federal. Perfeito. Dênio, assim, o público mais leigo, principalmente, né? Eles têm recebido uma carga muito grande de informação e desinformação depois da pandemia. Durante muito tempo, lá de 2006, 2012, a gente falava muito em machine learning, deep learning, e, de repente, depois da pandemia, tudo virou inteligência artificial. Então, você vai marcar consulta médica, é um simples agendamento, é inteligência artificial. Atendimento de operadora, inteligência artificial. Convênio médico, inteligência artificial. Então, pegaram os pequenos robozinhos, os RPAs, até a antiga URA de telefonia acabou virando inteligência artificial. Aquela que você disca o número que você quer e cai no atendente que você precisa. Tá? Como é que você vê isso? Isso tem atrapalhado o trabalho dos profissionais mais profundos, mais específicos? O que você me diz desse movimento? Primeiro, norteando um pouco, quando a gente fala em inteligência artificial, nós estamos falando na ANI, que é a fraca inteligência artificial, fraca que é a larga escala utilizada, né? Que aí estamos falando de linguagem natural e machine learning para a grande maioria. Claro, o percussor disso foi o RPA é distinto da inteligência artificial,
tem um passo na sequência que ainda não atingimos, embora estamos falando de inteligência artificial generativa, mas ainda não atingimos, que é o AGI, né? Que é a inteligência artificial generalizada. Essa já se aproxima muito do aspecto humano, do ponto de vista de ser racional, conseguir interpretar fatos e atos sem interferência humana, e aí sim partir para soluções mais cognitivas. E, por fim, a SI, que é a superinteligência artificial, essa tende a ultrapassar supostamente a inteligência humana. O impacto que você me perguntou já está sendo sentido, né? Se você pegar alguns trabalhos da Goldman Sachs, quando fala de projeção, até 2030, aproximadamente, a gente vai ter 70% das empresas utilizando inteligência artificial. Claro, dependendo da maturidade, a imaturidade do país, maturidade da empresa, etc., mas isso já é um dado que vem se concretizando. E pensando em força de trabalho, algo em torno de 2/3 da população produtiva vai ter parte da sua tarefa já automatizada. E até 1/4 da população produtiva poderá ser dispensada. Claro que isso, com o passar do tempo, você vai começando a adaptar o mercado a novas profissões ou novos pontos ou posições dentro da cadeia. Mas isso é um fato importante. Até para o próprio desenvolvedor, você tem já bastante coisa desenvolvida em torno de low-code ou no-code, que gera, através de plugins, facilitadores para você conseguir configurar, integrar sistemas e até automatizar. Então, isso sim tem tirado um pouco Tanto é que o mercado já está relativamente estável quando você pensa em profissionais de TI. Mas sim, nós vamos ter impacto consideráveis durante o processo e está sendo bem rápido. Dênio, nós passamos por alguns processos que estão muito longe disso que a gente está passando agora. Mas foi, por exemplo, a descagem direta ramal, que acabou com a profissão de telefonista, depois os sistemas online, que acabaram com a profissão de digitador, mas a gente teve um tempo mais longo para que as pessoas se adaptassem. Agora parece que a coisa... Nós estamos falando em 2030. Nós estamos falando em 6 anos. Exatamente. Você vê aí o desenvolvimento, quando você começa a avaliar a inserção do OpenAI, que é o chat GPT, dentro da estrutura pessoal e profissional, ou seja, dentro das empresas também, você já vê o impacto que isso gerou em tão curto prazo, né? Isso porque a versão 3 do chat tinha algo em torno de 175 bilhões de parâmetros, e você já pega nessas versões mais novas, nós estamos falando já de 170 trilhões de parâmetros. Quando a gente está falando parâmetros são os valores aprendidos pelo algoritmo durante o processo de treinamento. Então, naturalmente, isso facilita e vai fazer com que a coisa deixe de ser linear. Já vem há algum tempo, né? Isso desde o processo de cloud computing, e até antes disso, com a inserção e a propagação da globalização através da internet, você deixou de ter uma curva linear e começou a ter uma curva exponencial. Então, sim, profissões como representante de atendimento ao cliente, recepcionista, contador, ou seja, área de finanças, área de vendas, pesquisa e análise, trabalho de logística, varejo, tudo isso, com o passar do tempo, por pouco tempo, nós vamos ter como profissões do passado.
Inclusive, na própria versão 3.0 do ChatGPT, você pode programar, né, através dos prompts ou do personal, você pode programar um tipo de profissional. Você pode programar um contador, um gerente de vendas, um analista de marketing, que ele vai te ajudar nesse sentido, né? Uma coisa que bem dinâmica. Tá? Sim, tem gente já escrevendo livro utilizando o chat GPT. Né? Tá? É uma coisa que eu ia te perguntar lá na frente. A gente começa a ter alguns problemas aí, ou percepções de direitos autorais feridos, de escritores, de músicos, compositores, até de programadores, né? É uma coisa que a lei terá que lidar com isso, e a lei normalmente é regional. Isso é uma preocupação grande, inclusive mundial, né? Tem muita gente se movimentando, vários países, até inclusive aqui no Brasil, se movimentando com relação a criar uma legislação, criar um conjunto de regras que consiga disciplinar para evitar justamente isso. Imagina pensar que a IA, com a evolução dela, vai poder, por exemplo, descobrir drogas ou descobrir armas químicas que podem ser utilizadas. Você tem o que você citou agora, que aqui já é comum no Brasil, as fake news, né, onde você manipula dados e manipula imagens, forçando as pessoas a acreditarem que aquela informação é real. Né? Então, essa estrutura de desinformação gerada pela IA, é evidente que quando a gente fala de IA, a gente está culpando uma ferramenta que por trás tem o ser humano, pelo menos por enquanto, né? E sim, tem que ser regulada, e você vê muitos movimentos nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia com relação a isso. É extremamente importante, sim. Você que está nos assistindo agora, o Dênio Portela, ele sistematicamente publica vários artigos, e eu acompanho vários desses artigos pelo LinkedIn. Então, algumas das nossas perguntas agora, Dênio, serão baseadas em alguns posts que você fez. Tá? O empresário, as grandes empresas e os prestadores de serviços das grandes empresas vêm sistematicamente sendo dados ou otimizados para sustentabilidade, responsabilidade social e governança. E você publica um artigo em que, basicamente, a inteligência artificial e os processos de inovação têm que ser atrelados a esses processos, principalmente o de governança. Tá? Então, a pergunta é, como é que você enxerga a IA atrelada a esses processos? Extremamente importante, porque quando você faz governança, a governança que você faz hoje não, já há algum tempo, é na coleta de dados. Aí você vai nas bases estruturadas, coletam essas informações. Você ainda não tem informação coletada, até tem, mas não é normal, não é comum nas empresas, de dados semi-estruturados ou não estruturados, principalmente os dados que provêm das redes sociais. Mas, em cima dos dados estruturados, você coleta e, através de uma série de indicadores, você consegue mapear o que houve. Mas aí você está fazendo regressão, né? Você está olhando para trás, fazendo análise descritiva do que ocorreu, e, a partir desta informação que você coletou e dos indicadores, você consegue identificar se houve ou não uma quebra na governança. Quando você insere IA, e você faz isso em tempo real, não só na estrutura, como eu disse, dos dados estruturados, mas também não estruturados, as redes sociais, você consegue, em tempo real, coletar o que está ocorrendo, fazer a avaliação não só descritiva, mas principalmente de previsão, ou seja, você tem análise preditiva e, por consequência, prescritiva, onde você pode tomar as ações em cima dessa estrutura de dados que foram ou que são avaliadas. Né?
E isso, pensando no que se faz em machine learning, eu gosto bastante de utilizar a IA supervisionada, porque você consegue classificar e direcionar que dados você vai querer se utilizar dentro da estrutura de análise matemática do algoritmo. Dênio, você falou em IA supervisionada. Essa é uma das ferramentas que o Dênio utiliza, por exemplo, em vários projetos que você participou de evasão monetária ou até análise de fraudes? Constantemente eu me considero um bom matemático, estatístico, e já programo em Java e Python. Não gosto mais de Python, é mais simples, é muito direcionado para IA, mas o que eu sempre faço nos projetos, além do levantamento e análise de requisitos, é sim a modelagem matemática dentro do modelo de IA. E isso traz à luz para quem vai programar conseguir, a partir das equações, que modelo e qual a assertividade que esse modelo vai conseguir no prazo de treinamento dele. Então, sim, eu gosto bastante de utilizar dados classificados. Enio, num outro artigo, você acentua bastante a necessidade de ética, responsabilidade e segurança da informação na aplicação da inteligência artificial. Como é que as pequenas empresas, as grandes empresas, tudo bem, a gente presume que eles já estejam utilizando esse processo. Como é que pequenas empresas, médias empresas, profissionais autônomos vão conseguir se virar nesse sentido? Ainda não existe sim, eu inclusive cheguei a implementar em algumas empresas um modelo de LGPD baseado em inteligência artificial, onde conseguia permear e coletar informações durante todo o processo e, com isso, ter ações imediatas, ou seja, tomada de ação rapidamente, sem, inclusive, intervenção humana, com bloqueio, com coleta, com identificação de fraude e etc. Quando você fala de empresas pequenas, isso está muito baseado em como se utiliza a TI, né? Você tem ainda hoje aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, muita coisa embaixo da escada, que a gente brinca, né? A área de TI está embaixo da escada, está num desktop embaixo da mesa, onde a senha de acesso está colada num post-it no computador do usuário, né? Fica muito difícil você controlar e coordenar esse tipo de atitude. Pensar em erros e incidentes, algo em torno de 60% dos incidentes estão relacionados ao ser humano. Então, o que se olha e que se vê de fraude e de problemas de segurança da informação, na grande maioria das vezes, estão relacionados, sim, a erro humano. Então, sim, ainda é difícil atingir esse mercado de pequenas empresas. Dênio, eu gostaria de puxar aqui aquela estatística que um dia nós conversamos sobre os 15% da humanidade, 80% e 5% em termos de suscetibilidade ou não à corrupção ou a cair em tentação. Conta para a gente de onde veio isso daí rapidamente. Eu atuei no Pátria Investimentos, talvez o maior grupo de investimentos aqui no Brasil, algo em torno de 50 bilhões, em várias áreas, e eu atuava especificamente numa tese de telecom e data center. E durante esse processo lá, por ser um grupo de investimento, é muito rígido todo o processo de compliance, né, de governança dentro da estrutura. E eles tinham chamado um grupo israelense, os israelenses são muito fortes em segurança da informação, em coibir, eliminar possíveis danos ou fraudes,
E, em conversa com o pessoal lá de Israel, o dono da empresa, numa conversa apartada, não diretamente ligada ao negócio, mas conectada, ele me citou que depois de anos de pesquisa, eles conseguiram classificar o ser humano em três grandes grupos, né? Um grupo que nós estamos, é a grande maioria, né, com 80% da população é suscetível a ser corrompida, mas, claro, depende da situação, às vezes uma situação grave de fome, de ameaça e etc. Esse é o grande grupo que a grande maioria das pessoas estão. Ele diz que 5% são incorruptíveis e 15%, na visão dele, poderia ser eliminado da face da Terra, porque esses não têm correção. E, claro, isso moldado por uma equação que vai da estrutura genética, que é base, mas principalmente da educação doméstica, a educação da comunidade, ou seja, da sociedade em que ele convive, e a educação acadêmica e profissional. Então, nesse contexto dessa equação, ele forma esse indivíduo, né? E me estranhou bastante, porque 15% é muita gente dentro da estrutura. E os 5% são os inatingíveis, que estamos falando aí de Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e outros que foram e que são referências para a humanidade. Perfeito. Dino, você falou de Israel, né? A gente tem acompanhado aqui 5 grandes polos que focam muito em inteligência artificial e são pioneiros ou top no desenvolvimento, que é o pessoal do Vale do Silício, Israel e China. É procedente essa informação? Sim, e China vem numa crescente assim absurda, né? Eles, como todo país que quer crescer, infelizmente a gente ainda não enxerga isso no Brasil, mas todo país que quer crescer e acabar com a desigualdade, melhorar a condição de vida e se tornar mais produtivo, necessariamente tem que investir em educação. A China, que nos últimos 10 anos vem investindo pesadamente ao ponto de importar boa parte dos professores do MIT, de Harvard, para educar a população chinesa. Então, com isso, eles estão conseguindo, sim, se desenvolver rapidamente. Tanto é que a disciplina que eu fui titular lá na época que dava aula, até pouco tempo, que é voltada à avaliação de supercomputadores, né, computação de alto desempenho. Lá eu sempre citava os maiores supercomputadores do mundo. A China já há muito tempo tem esse ponto como o maior supercomputador do planeta, né, que é o Tianhe 2A. Esses caras estão evoluindo numa rapidez absurda. Os carros autônomos estão muito mais desenvolvidos, estão ganhando, inclusive, já para a Tesla. Não só a China, né? Eu acho que pensando na Ásia como um todo, a Coreia também se desenvolveu absurdamente, né? Então, sim, é verídico esse item, né? Com a inserção da China. A Israel e o Vale do Silício sempre estiveram dentro do foco de desenvolvimento tecnológico. Perfeito. Agora, para a gente tomar um fôlego, todos nós, principalmente da área de tecnologia e engenharia, a gente quebrou a cara em alguma coisa. Algumas foram sérias, algumas foram divertidas, né? E o nosso público, em geral, eles adoram saber como é que a gente quebrou a perna, como é que a gente corrigiu e o que a gente aprendeu com isso. Você quer trazer um caso para a gente? De preferência divertido. Sim. Eu vou pegar um divertido que ocorreu na época de Philips. Eu
felizmente, tive a sorte, claro, também o bom desempenho de pegar uma das 5 vagas logo quando me formei no Brasil para engenheiro de desenvolvimento dentro da Philips. E eu fui trabalhar na área, nessa época, voltando à história do modelo OSI, eu estava na camada 1 e 2, né? Mais um. Então, eu participei do desenvolvimento do primeiro rádio digital brasileiro, isso na década de 1990. E, com isso, criando esse contexto, vou para mais adiante. A Philips decidiu sair do mercado de tecnologia, de telecom, principalmente, no Brasil, mas manteve a área de serviço. Então, eu migrei da área de Fabril, né, da área de desenvolvimento, para a área de serviço. E, em um determinado momento, me pediram para ir configurar um equipamento que nem era da Philips, já era da NEC, mas sabiam que eu tinha conhecimento técnico para isso. Um equipamento de satélite para levar telefonia para uma pequena cidade chamada Uruará, que fica no estado do Pará, e é uma clareira no meio do nada, no meio da floresta. Então, começa aí a aventura. Eu saí de São Paulo, peguei um avião até Belém, de Belém peguei um avião menor até Altamira, e Altamira peguei uma condução, uma Toyota lá, 4x4, para me levar até Uruará. Passa pela Transamazônica, né? Que é uma picada, não é aquilo nem uma estrada, é uma picada. No meio do caminho, furou o pneu, o motorista não parou. Eu disse, não vai parar para trocar? Ele disse, não, se parar, os índios matam a gente, porque estão brigando com os madeireiros e os garimpeiros. Eu disse, saiu arrastando até conseguir chegar depois um pouco da reserva, onde ele parou para trocar o pneu. Por aí começa a aventura. Cheguei nessa cidade, não tinha nada, não tinha polícia, não tinha hospital, não tinha absolutamente nada, nem dinheiro. Tanto é que o tempo que eu passei lá, passei aproximadamente 3 meses, o que eu comi só paguei no final, porque eles não tinham troco, por exemplo, para uma nota de 50. Chegando lá, aí começa a parte pitoresca, né? Nós estávamos lá para instalar uma antena de 10 metros, é uma bela antena para satélite, sobe em 6, desce em 4, né? Estou falando de frequência. E, além da montagem da antena, todo o equipamento e depois ajuste para conexão com a central telefônica para levar 450 telefones para a comunidade conseguir ter contato com o mundo. Até então não tinham contato algum. E aí os perrengues. Cheguei lá, não tinham providenciado o guia de onda rígido que conecta o amplificador de potência e o LNA, né, que é o amplificador de recepção, à antena. E aí, o que eu fiz? Pedi para o pessoal de São Paulo enviar o tubo e fiz o ajuste e a configuração, porque no final do dia, essa seção que conecta ao guia de onda, o guia flexível, ele é um filtro passa-faixa. E eu tive que sintonizar esse filtro em campo. Como fiz isso com... esqueci de citar. Nessa viagem eu levei 700 quilos de equipamento, entre osciloscópio, analisador de espectro, medidor de ruído branco. O que você imagine power meter, o que você imagine tinha de equipamento lá. Além de minhas ferramentas, ferro de solda, etc., e uma caixa com disjuntores, resistores e etc. O que eu consigo imaginar é você com 700 quilos correndo em plena selva, o pessoal com arco e flecha atrás de você, né? Vai chegar no ponto pitoresco. O perrengue foi, primeiro, essa história do guia de onda rígido. Então, eu fiz o ajuste desse filtro passa-faixa,
instalamos o guia de onda, o pessoal montou a antena e eu comecei o ajuste. E aí um dos amplificadores deu defeito, eu tive que trocar em campo. Felizmente eu levei minha caixa de ferramenta, transistores e resistores, vários dentro das placas. Por fim, colocamos o sinal profissional, me chamaram até para ser cidadão da cidade. Eu não fiquei para a festa, mas o pitoresco nesse item todo é que lá, logo quando eu cheguei, eu avisei para o pessoal que estava trabalhando comigo. Eu disse, não mexa com os índios, não mexa com a população, para não... A gente está aqui no meio do nada, não tem polícia, não tem absolutamente nada. Um dos indivíduos fez o que não devia, né? Pulou a cerca e mexeu com a Índia. O que é que aconteceu? Decidi avisar, isso era uma estação da Embratel, então a gente ficava nessa estação, porque era o único local onde tinha ar-condicionado, tinha grupo gerador, então a gente ficava lá o tempo todo, o dia inteiro, dormia, etc. Os índios, depois que descobriram, ficaram na frente da estação e falaram que queriam o indivíduo, porque eles queriam punir o rapaz. Iam flambar ele na fogueira. Isso. Aí o que é que eu fiz? Como os equipamentos que eu levei eram muito grandes, né, as caixas que comportavam esses equipamentos também grandes, eu esvaziei uma das caixas, a maior, coloquei ele dentro da caixa, encostei o carro na estação, colocamos ele já no fundo, com a caixa fechada, todas as demais caixas dentro do carro, e fomos sair. Na saída, os índios pararam e disseram assim, e aí? Eu quero o indivíduo. Eu disse, não, ele ainda está na estação. Eu não vou tirar ele daqui. Vou até vocês se acalmarem. Eu disse, não, você está levando ele dentro do carro. Eu disse, não estou, pode vasculhar. Eles mexeram em tudo, claro. Felizmente não abriram as caixas, né? Abriram um ou outro, ou mexeram assim mais rapidamente. E aí a gente levou o rapaz até a Altamira, largou ele lá e voltou. Além de todos os perrengues técnicos que para conseguir colocar, ainda tive que salvar a vida lá de um dos funcionários. Perrengue da equipe, né? Bom, o Dênio trouxe para a gente desde lá de trás, análise de dados até o chat GPT, tão em voga agora, e nós vamos entrar numa parte que nós vamos falar um pouco de automação e hiperautomação. Dênio, a gente lembra de algumas coisas lá atrás, a gente veio da era de mainframe até o uso de smartphone, com todo mundo usando um monte de aplicativos o tempo todo. A gente veio de chão de fábrica, onde você jogava cabeamento coaxial esparramado por uma fábrica inteira, ligado aos CNCs. E agora a gente está falando de uma coisa que às 9 horas da noite você compra um interface HDMI USB, seu pagamento é aprovado em 5 minutos e 10 minutos depois o equipamento já está a caminho da sua casa ou do centro de distribuição. Leva rapidamente a gente no que você chama de jornada de hiperautomação. Legal. Isso foi um projeto, inclusive, que eu desenvolvi fim a fim, né? Com não só o conceito, mas, inclusive, implementado em uma plataforma agnóstica. Em nuvem, multi-cloud ou híbrida, né? Nuvem mais on-premise. O conceito, ele inicia, essa jornada, a ideia, sim, é justamente isso, permear, tentando parafrasear o que você citou aí com relação à jornada dos coaxiais até os dias atuais, onde você tem SDN, né, que são redes desenvolvidas por software, né, Software Defined Network, pensando em rede, pensando em cabo. Essa jornada faz justamente isso. Então, ela começa com RPA, com robotização, para pequenas tarefas, atividades, já começa a se utilizar dados estruturados, SQL, Oracle, Postgre, etc. Na sequência, já se insere Machine Learning
para fazer a avaliação desses dados estruturados, e aí fazendo a regressão, né, já olhando a análise descritivas, começando a vislumbrar o que pode ocorrer mais adiante. Na sequência, se insere dentro desse processo de correlação entre as equações dentro da Machine Learning, todos os dados semi-estruturados, que são os dados dos devices, e não estruturados, stream, que vem das redes sociais. E aí começa a se fazer o treinamento fazendo a avaliação dos padrões de comportamento das variáveis ou dos parâmetros que você quer atingir, até o ponto que você começa a entrar num processo já com Deep Learning em análises cognitivas, né? Já se aproximando a avaliação humana, e onde você consegue já ter não só análises descritivas, mas análises preditivas e prescritivas, com a possibilidade de tomada de ação automática. Isso foi moldado em cima de uma estrutura de microserviço, como eu disse, agnóstica, né? Com várias ferramentas da Apache. E dentro dessa estrutura, dentro dessa PaaS, dessa plataforma como serviço, já toda ela em Kubernetes, nós desenvolvemos uma estrutura para automatizar toda a área de TI, ou seja, não precisar mais do indivíduo atuando dentro da estrutura, e com toda a cadeia, desde lá do processo do Service Desk, que aí, me utilizando do ITIL, onde você faz o primeiro atendimento usando robotização, ou seja, linguagem natural para se comunicar com quem abre chamado ou quem já abriu e precisa de um follow-up do que vem ocorrendo. Abertura de chamado automática numa ferramenta de ITSM, e essa já com inteligência artificial fazendo correlação, identificando se já teve um chamado similar, se já houve incidente similar, buscando na estrutura de AIOps, que é uma ferramenta já com inteligência artificial que faz a monitoração e correlação de eventos dentro dos dispositivos. E, por fim, fechando a cadeia, atendendo o chamado, resolvendo o incidente, ou, caso não seja um incidente, seja um problema que demanda uma avaliação da causa raiz mais criteriosa, que na maioria das vezes pode ser um patch de correção ou coisa similar, informando o cliente, fechando o chamado, toda a cadeia sem intervenção humana. Acoplado a isso, um processo de gestão de projeto na linha do que seria um Kanban, mas um Kanban automatizado, e usando como referência o framework SAFe, que é bastante interessante, quem tiver curiosidade depois busque, SAFe, SAFe. E esse Agile Management fazendo toda a gestão de projeto, principalmente para projetos de gestão de mudança ou implementação ou deploy de software. E, por fim, uma ferramenta de low-code para criar dashboard, criar integração entre ferramentas CRM, RP, OSS, etc. Então, essa plataforma foi feita e entregue para gestão de alguns ministérios do governo federal. E já está em funcionamento desde 2022. Perfeito. Dênio, a gente tem trabalhado nesse momento em informações bastante técnicas e valiosas. Eu quero te trazer um pouco agora para o homem comum, através de escritores antigos até, né? Não vamos chegar em Júlio Verne, mas através de escritores recentes e filmes, principalmente, o homem comum fica indeciso ou temeroso. Ele não sabe se ele tem medo da inteligência artificial ou ele não sabe se a inteligência artificial é uma oportunidade.
Como é que você vê isso? Como tudo que é novo e aí, já que você foi falar de Júlio Verne, nós podemos nos recordar aí de uma grande revolução na indústria, que foi a entrada da internet, principalmente a internet dedicada, que surgiu. O primeiro circuito foi fornecido, eram 2 megas da Embratel, custava a bagatela de 20 mil por mês, isso em 96. E até então a gente usava a internet discada, que era criminosa, você não conseguia ver quase nada, era muito voltada para pequenos arquivos, para e-mail, para coisas ainda muito incipientes, né? Hoje, você pega a molecada, principalmente os mais novos, né? A nossa geração, sim, alguns entraram, outros não, nesse mercado, mas eles não vivem sem estarem conectados à internet e conectados a algum aplicativo. Então, nesse meio tempo, evoluiu também a estrutura de telefonia celular. A gente já está começando a migrar para o 5G, já estão se falando em tecnologia muito mais nova. A mesma coisa vai ocorrer com relação à inteligência artificial. A diferença entre esses dois citados e inteligência artificial é que tanto a internet quanto a telefonia celular, ou outro exemplo que poderia ser dado, tem 100% do controle humano. Quando a gente fala de inteligência artificial, ainda assim tem bastante controle do humano, mas em algum momento isso pode tornar o ser humano fraco ao ponto de, imagine a dependência que isso está gerando, da mesma forma que gerou a internet. Hoje ninguém vive sem, né? Uma pesquisa não recente, mas relativamente recente, porque ela é sempre renovada, se perguntou o que era mais importante, ter energia elétrica ou internet. Boa parte da população respondeu a internet. Você vê a dependência que isso gerou. Da mesma forma que a dependência que gera um telefone celular na mão hoje de um indivíduo. Tem gente que fica com crise de abstinência quando está longe, né? A mesma coisa está começando a ocorrer e vai ocorrer com o pessoal, a dependência com relação à IA. Semelhante aí, eu gosto de animação, gosto de desenho, você deve lembrar daquele robozinho que era o Wall-E, que a população sai do planeta porque está o planeta foi destruído porque ficou abafado e a civilização, para não ser exterminada, saiu numa nave. E todos lá já não andavam mais e todos dependiam de máquinas para se locomover, para comer, para fazer absolutamente tudo. Então, sim, a inteligência artificial vai caminhar e vai proporcionar esse tipo de facilidade, que ao mesmo tempo é benéfico, porque vai aumentar a produtividade. Só para você ter ideia, até 2030, com a inserção da inteligência artificial, a gente vai conseguir economizar, deixar de gastar no mundo, algo em torno de 13 bilhões de dólares. Ou seja, aumento de produtividade, diminuição dos erros e diminuição do custo, portanto, aumento do lucro. Mas com a grande dependência da inteligência artificial. Eu me assusto, inclusive aqui em casa eu nunca quis ter, mas eu conheço muita gente que se utiliza de inteligência artificial para coordenar a vida e manipular a casa, né? Você vai chegar lá no Siri, por exemplo, e diz assim, qual é a temperatura hoje? O que vai ocorrer amanhã? Me coloca a música tal, me faz isso, me faz aquilo. Então, essa dependência está começando a existir, não só no âmbito pessoal, mas profissional,
e sim temeroso o que pode vir a ocorrer, similar ao que hoje a gente discute com relação ao celular e o futuro dessa molecada, né? Dênio, você tocou em 1996 a internet, ou seja, conexão global. Depois a gente partiu para uma quantidade imensurável de bits armazenados pelo planeta todo, lá de cima da Noruega até a Terra do Fogo aqui embaixo. Estamos falando de algoritmos e inteligência artificial já com certa capacidade de tomada de decisão. E a gente ouve que a NASA ou outros institutos de pesquisas estão muito próximos a concluir o processador quântico, o computador quântico. E aí, qual a percepção do Dênio na hora que a gente tiver esse computador quântico? Ainda não é, mas pensando aí na nossa lei de Moore, né, de 1960 e depois de 70 renovada, que a cada 18 meses aproximadamente você tem que dobrar a capacidade de processamento, você dobra a necessidade de utilização. E IA vem, sim, como um grande agressor a consumo de processamento de memória dentro da estrutura. Tanto é que a NVIDIA decolou com relação aos produtos dela de GPUs, justamente para conseguir atender esse mercado que era até um bom tempo atrás era só CPU, né? Mas sim, supercomputadores já estão em moda e sim, naturalmente a gente vai chegar ao limite das pastilhas e vai sim ter que ter novidades, talvez não só com computadores quânticos, mas outras modalidades que possam vir a surgir. Inevitável. O problema também aí que é o outro lado, né? O quanto isso vai gerar de consumo de energia e quanto isso vai impactar no planeta. Só para você ter ideia, hoje, algo em torno de 3% de todo o consumo de energia do planeta está dentro dos data centers. Tem algo em torno de 7.200 data centers no planeta, estou falando de data centers razoáveis, né? Com a exceção da IA, esse consumo deve aumentar algo em torno de 27%. Então, é um problema para o planeta e, principalmente, é um problema a ser resolvido pela indústria, por isso que eles estão acelerando tanto no processo, porque, sim, a inteligência artificial se utiliza dos parâmetros e cada vez mais precisa de poder computacional para isso. Se bem que eles já, além da LLM, que é para larga escala, eles já têm desenvolvido, a Microsoft, inclusive, tem uma ferramenta voltada para pequena escala, né? Onde, em vez de falar em trilhões de parâmetros, você trabalha com 3,8, 7 bilhões de parâmetros, e aí isso vai ser voltada para pequenos aplicativos dentro do celular, onde você vai poder se utilizar. Ou seja, tem fugas através de modelagem matemática para você conseguir consumir menos processamento. Nossa, Dênio, para a nossa geração que viu aquele HAL 9000 no 2001, uma Odisseia no Espaço, até o Watson da IBM, real e operante, foi uma longa jornada em curto espaço de tempo. Dênio, o nosso público é formado principalmente de profissionais de tecnologia da informação e comunicação, empreendedores e empresários, tá? Qual a sua mensagem para esse nosso público em termos de adaptação, de estudos de aperfeiçoamento? Qual é a sua dica para o nosso público? Então, eu tinha até citado há pouco, quando estávamos falando sobre China e todos os países que se desenvolveram. Para mim, o imprescindível numa carreira profissional ou não, até
de forma pessoal, doméstica ou acadêmica, estudem. Busquem cursos atrelados à inovação. E quando eu falo de inovação, não está relacionado só necessariamente à IA, né? A inovação vai para qualquer mudança que traga benefício ou diminua custo, né? Mas sim, busquem esse tipo de informação dentro de cursos especializados. Aqui, quem está em São Paulo, a Poli tem vários cursos direcionados a isso, não só cursos mais técnicos, mas menos através da FIA, por exemplo. Tem muita informação na internet, e, claro, tem muita informação indevida ou incorreta, mas sempre busquem sites confiáveis e, em suma, se aperfeiçoem, leiam bastante, conversem com outros profissionais, participem de grupos que divulgam e conversam sobre o tema, e principalmente com a facilidade e as funções que temos disponíveis na maioria dos sites, esse tipo de informação pode ser adquirida gratuitamente, não precisa necessariamente buscar. E, claro, em paralelo, e eu sempre fiz isso na minha vida profissional, adquiram conhecimento, mas experimentem. Se não dentro da sua empresa, levando... nas empresas que eu passei, eu sempre fomentei inovação de todo o grupo, né, de toda a empresa, principalmente do setor de tecnologia. Mas também fomentem isso ou experimentem isso de forma particular. Exemplo, quem ainda não tem, quem não baixou o site GPT, baixe, utilize, leia artigos, quer aprender a programar, faça cursos, tem vários cursos gratuitos, ou seja, adquira conhecimento e experimente. Perfeito. Dênio, novamente eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, essa sua gigantesca experiência que você compartilhou conosco e por essa pulguinha atrás da orelha também que você deixou conosco, tá? Muito obrigado, meu querido. Sucesso para você. Obrigado, Décio. Grande abraço. Para você que está nos assistindo, obrigado pelo seu tempo. Esse bate-papo foi bastante técnico, bastante profundo, mas esperamos tirar bastante proveito disso. Acompanhe-nos nas redes e até o próximo episódio. Se você gostou, Chama o TI.